Patrick Henningsen está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Patrick. É ótimo estar com você, Nima. Patrick, deixe-me começar com o que está acontecendo na Europa com Davos. Eles estão falando sobre o conflito na Ucrânia e o secretário-geral da OTAN está avaliando a Rússia. Ele está tentando entender como a Rússia consegue manter esse conflito em andamento. Vou mostrar um trecho de Mark Rutte falando sobre isso e depois quero saber qual é a sua compreensão da mentalidade europeia, basicamente. A Rússia está em um modo de economia de guerra. Eles gastam 40% do orçamento do Estado em defesa, cerca de 200 bilhões por ano, com um poder de gasto de 200 bilhões devido à estrutura de sua economia, o que é muito mais do que conseguimos fazer na Europa. Portanto, precisamos realmente ficar atentos aqui. Sim, podemos nos defender hoje, mas temos que cumprir nossos compromissos. Não por causa de Donald Trump. Sim, isso equilibra com os Estados Unidos e que os mantém engajados, mas principalmente porque precisamos nos defender. Alex, eu te adoro, mas você não está produzindo o suficiente. Sua base industrial de defesa precisa acelerar. E você sabe disso, então, por favor, dedique tempo a isso. E isso vale para todo o território da OTAN. Tudo isso é meio que um espetáculo, na minha opinião. Eles realmente não sabem do que estão falando, estão apenas tentando dar sentido à própria ideologia. Qual é a sua compreensão da mentalidade europeia hoje? Que pergunta difícil, Nima. Muitos olharão para a história e debaterão essa questão fundamental. O que se passa na mente dos europeus? Acho que, antes de tudo, devemos separar o público europeu das elites políticas europeias. Não estou dizendo que muitos europeus, especialmente a classe média, a classe gerencial, a burguesia, os acadêmicos, não sejam doutrinados. Eles são fortemente alvo de propaganda em toda a Europa, e acredito que isso já acontece há bastante tempo. No entanto, acho que há um reconhecimento geral, nas ruas da Europa, de que não existe absolutamente nenhum desejo de ir à guerra, ou de se preparar para uma guerra, contra a Rússia. Acho que a maioria das pessoas da classe trabalhadora entende isso, e isso se reflete em muitas pesquisas. Vê-se a divisão entre o leste e o oeste da Alemanha nessa questão, e eu poderia dizer o mesmo sobre outros países também. Mas o que está acontecendo em Davos? Sabe o que é impressionante sobre o Fórum Econômico Mundial? É que eles passaram os últimos 20 anos falando sobre verde isso, verde aquilo, clima isso, clima aquilo, e agora mudaram completamente o foco para a guerra. Basicamente uma economia de guerra. Então agora é IA, são armas, é guerra, é Rússia. Isso mostra claramente que não há princípios algum nesse nível. Não existe o diálogo resistente, além da busca por lucro e teorias econômicas extrativistas às custas do público. E veja, Mark Rutte, como secretário-geral da OTAN, é um exemplo perfeito do tipo de burocrata que é colocado nesse cargo. Muito parecido com o anterior, que basicamente era um banqueiro, Jens Stoltenberg. E você tem banqueiros à frente dos principais estados europeus. Emmanuel Macron é um banqueiro. Friedrich Merz, um banqueiro. Então, os banqueiros estão no comando praticamente em todos os grandes estados europeus. E que tipo de ideias ou soluções eles têm para suas populações? Nenhuma. Eles estão vendendo essa ideia de bons empregos na defesa. Estão baseando o crescimento econômico nos gastos com defesa. Isso é keynesianismo militar. Antes era a economia verde e sustentável. Isso é basicamente a maior parte da economia de Davos. Depois, Davos mudou o foco para a Ucrânia e se tornou uma plataforma de sinalização de virtude para Zelensky e a causa ucraniana, e assim por diante. E agora é totalmente, vamos nos preparar para a guerra com a Rússia. Mas isso está acontecendo em um momento interessante. Davos sempre existiu como uma espécie de ilha, uma conferência da elite intelectual, onde eles se reúnem. E eles vêm se encontrando lá desde os anos 1970. Desde que começaram a se reunir no Fórum Econômico Mundial,
as coisas têm piorado progressivamente, e eles não apresentaram nenhuma solução. Eles não previram a crise das hipotecas subprime, o colapso econômico. E esses são, supostamente, as mentes mais brilhantes do mundo. Isso mostra que eles realmente não estão lá pelos motivos que afirmam estar, que seria o bem maior do povo. Eles estão lá para servir as pessoas que financiam o Fórum Econômico Mundial, as grandes corporações transnacionais, o tipo de cartel de IA que está se formando agora, o cartel das grandes empresas de tecnologia. Esses estão em ascensão. Então é como um centro de pensamento. Davos é como o centro de pensamento do Grupo Bilderberg. O Grupo Bilderberg se reúne em junho, e isso serve para que as grandes indústrias tomem decisões, consolidem o setor e depois traduzam isso em influência política para sustentar esse cartel. É, portanto, um sistema autossustentável e autorreplicante que eles têm. Este é o centro de pensamento. O que é interessante, Nima, é o momento disso, que algumas pessoas estavam soltando umas verdades em Davos. Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, que é um banqueiro central convicto e sem nenhuma experiência política, praticamente assumiu esse cargo depois que Justin Trudeau deixou a cena no Canadá. E Carney lançou essa bomba, basicamente dizendo que a ordem internacional baseada em regras agora é nula e sem efeito, e que as grandes potências estão se aproveitando disso e aplicando o direito internacional apenas quando lhes convém. Sabe, é isso que nós temos dito, que você tem dito, e que todos os seus convidados têm dito há anos nesses podcasts. Então, ele soltou essa verdade e disse algo que é realmente importante. Ele disse os países de nível médio, as potências de nível médio. Então agora ele está identificando, e essa é a mudança fundamental, Nima, porque antes todos esses países de nível inferior e médio, estou falando de estados europeus individuais, sempre andaram na retaguarda, na aba dos Estados Unidos. Então, todo o peso político, quando você vê os líderes europeus se reunindo e vê Mette Frederiksen, da Dinamarca, e Kaja Kallas, da Estônia, esses são países de segunda linha, em alguns casos de nível inferior, com uma população de cerca de 3 milhões de pessoas na Estônia, eu acho. E eles estão ali usando essa grande plataforma da Huawei, ou essa grande plataforma da OTAN, para tentar intimidar países como a Rússia e a China. Bem, eles não têm influência alguma. A influência deles vem inteiramente da OTAN. E a OTAN é uma instituição liderada pelos Estados Unidos, uma aliança militar impulsionada pelos Estados Unidos. O poder, o trabalho pesado, tudo é feito pelos Estados Unidos. A influência vem dos Estados Unidos, então todos os outros são de segunda categoria. A Grã-Bretanha está próxima desse segundo nível porque é mais ou menos o segundo parceiro dos Estados Unidos na OTAN em termos de estrutura de comando tradicional. Mas todos os outros são, de certa forma, potências de segunda ou terceira categoria. E Carney já apontou isso. Macron também está fazendo observações semelhantes agora, porque estão percebendo com os Davos AI e com o governo Trump que essa ideia de que há confiança suficiente entre os parceiros da OTAN, concordância suficiente, reconhecimento suficiente da soberania de outros países, simplesmente não está se sustentando. Esse é o cimento que mantém esse arranjo unido. E eu diria o mesmo sobre a União Europeia. Essas rachaduras ainda não apareceram completamente, mas já surgiram na Europa Central, com a Hungria, a Eslováquia e a República Tcheca. Então o processo de fragmentação da UE será mais lento. Mas a OTAN, dá para ver as feridas abertas agora. Tudo isso está se desintegrando, e isso inclui tudo que vem junto, inclusive os 5% do PIB em gastos. E Donald Trump já está reagindo, dizendo que os Estados Unidos vão retirar parte de seu apoio à OTAN. Estamos falando de exercícios, conselhos consultivos, financiamento de outras atividades que fazem a organização da OTAN funcionar. Os Estados Unidos estão ameaçando recuar em algumas dessas questões. Então agora dá para ver que a aliança e sua postura agressiva contra a Rússia
é completamente conduzida sob a asa dos Estados Unidos, para que os Mark Ruttes do mundo possam fazer pose nesses palcos em Munique ou no Boefe, ou navegar até Washington e estufar o peito. Eles fazem isso com os Etats-Unis por trás, como o valentão com o grande porrete. Se os Estados Unidos não estiverem por trás da Europa e de seus parceiros europeus, então eles são apenas um conjunto de países pequenos e fracos que tradicionalmente não conseguem concordar em nada. Quero dizer, sejamos honestos, basta olhar para a história europeia. Guerras mundiais foram travadas, massacres devastadores de populações civis, por causa de disputas mesquinhas entre realistas, monarquistas ou grupos étnico-tribais, ou por ambições territoriais sobre pequenas porções de terra e assim por diante. Guerras mundiais foram travadas por isso, e os europeus mostraram que, na verdade, não perderam nada, esse tipo de defeito genético da velha Europa. Eles o carregaram para a nova Europa. Mas isso só pôde continuar sob a égide do guarda-chuva dominado pelos Estados Unidos e do dissuasor nuclear, entende? E agora é possível ver as fissuras. Agora, os verdadeiros caracteres vão se revelar. E se houver uma liderança sensata na Europa, eles serão forçados a ser realistas e agir racionalmente, agora que os Estados Unidos não são mais a sombra dominante sobre todos os assuntos de política externa europeia. Isso significa que pessoas como Ursula von der Leyen serão duramente atingidas, porque terão que responder por suas posições passadas que levaram a União a este ponto. Esses líderes que vêm impulsionando essa guerra terão que mudar de rumo rapidamente ou jogar seus predecessores aos leões, como Olaf Scholz e outros que são absolutamente culpados por colocar a Europa nessa situação, em que enfrenta crescimento econômico zero. E a última coisa que direi, Nima, e isso é importante, faça as contas. Se os Estados Unidos estão exigindo que os países europeus gastem 5% do PIB em defesa da OTAN, então, se eles normalmente teriam de 3 a 5% de crescimento econômico antes da guerra na Ucrânia, ou em tempos normais, crescimento econômico agregado de 0% significa que o gasto relativo ao PIB é muito maior do que 5% em comparação com o desempenho econômico anterior. Agora estamos falando de 7% ou 8% em termos reais relativos. É matemática básica. E que país pode arcar com isso? Esses países já estão impondo medidas de austeridade, já têm altas relações dívida-PIB, como a França, por exemplo. Como podem gastar, em termos reais, de 7 a 8% de seu PIB em defesa contra uma ameaça que só se tornou uma ameaça porque os Estados Unidos fizeram um golpe na Ucrânia em 2014? Esse foi o estopim que virou um incêndio. E agora os Estados Unidos estão exigindo que eles gastem e comprem armas deles. É um esquema de proteção. A OTAN comandada pelos Estados Unidos. Agora as pessoas conseguem ver isso. Só estou esperando que os líderes europeus sejam honestos sobre o que esse arranjo tem sido há anos. Quando veremos esse momento de honestidade, na sua opinião? O caso da Groenlândia é suficiente para levar a Europa nessa direção? Com certeza. Então, algumas pistas surgiram nas últimas semanas que eu considero significativas. Uma delas é que os primeiros ministros e presidentes da Itália, Alemanha e França, seus governos, procuraram Bruxelas e estão pedindo para nomear um enviado especial para Moscou. Eles querem reabrir as relações diplomáticas, ou pelo menos canais oficiais de diálogo, com a Rússia. Agora, isso é interessante. Certo, então, Meloni, Macron, Scholz. Se for esse o caso, isso representa uma mudança radical em relação ao ponto em que estávamos nos últimos 3 a 4 anos. 4 anos agora, chegando em fevereiro, com o conflito na Ucrânia. Então essa é uma grande pista. A outra pista é que isso está acontecendo ao mesmo tempo em que os Estados Unidos tiveram uma divisão visível com a Europa sobre a direção das negociações com a Ucrânia. O que Donald Trump está tentando fazer é criar alavancagem. Ele está pressionando a questão da Groenlândia de forma muito agressiva
e, em seguida, planeja recuar para uma posição intermediária mais moderada, em troca de tentar fazer com que a Europa faça o que ele quer em relação à Ucrânia. É claro que isso poderia beneficiar a Rússia, e já estamos vendo indícios desse abrandamento na retórica mais agressiva. Sob esse ponto de vista, seja intencional ou não da parte de Trump, é difícil saber se isso é, digamos, um jogo estratégico complexo ou apenas um efeito natural do que Trump está fazendo ao tentar restabelecer a hegemonia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, ou a doutrina Monroe, por assim dizer, no que diz respeito à Groenlândia. As it were, with regards to Greenland. Okay, so, but the problem is, Nima, he's doing the same with the. Mas o problema é, Nima, que ele está fazendo o mesmo com o Conselho da Paz. Ele precisa fazer o Conselho da Paz em Gaza funcionar. Então, Trump, esta administração nos Estados Unidos, essas não são situações isoladas. Todas estão ligadas por meio de influência. A Alemanha já expressou dúvidas sobre o Conselho da Paz, dizendo que ele tem grandes implicações para o direito internacional. Ele agora desprezou Macron em relação a um convite. Não acho que os franceses estivessem muito interessados em participar, pelos mesmos motivos que a Alemanha está questionando. Mas a Rússia também não deu sua resposta sobre o convite, assim como a China. A China foi convidada, mas os chineses estão analisando a situação e ainda não responderam. Então esqueça a China. Trump não vai conseguir exercer nenhuma influência sobre a China. Ele acredita que pode obter algum avanço com a Rússia nisso, usando a estratégia da Ucrânia, uma situação para pressionar a Rússia a endossar o que é, na verdade, uma espécie de entidade não estatal, um conselho corporativo do qual Trump seria o presidente vitalício. É isso que os relatórios recentes têm mostrado. Então tudo está interligado, e o momento é ruim, porque se ele for um pouco longe demais, com alguns tweets e alguns comentários muito insultuosos ou ameaçadores sobre a Groenlândia, os europeus podem retirar seu apoio ao projeto de Gaza, e ele não teria legitimidade nesse ponto. Seria apenas um Conselho da Paz no papel, e ele poderia perder. Agora, o estado profundo dos Estados também poderia sair perdendo se a Europa começar a mudar gradualmente sua orientação em direção à Rússia e talvez comece a encontrar mais no meio termo com o tempo. Mas os Estados Unidos podem mudar isso. O problema com Trump é que ele pode aumentar a intensidade, diminuir e depois aumentar de novo, talvez para agradar alguns dos partidos mais belicistas da Europa. O Reino Unido, por exemplo, está sempre pronto para falar sobre uma guerra contra a Rússia. Eles estão sempre à margem, porque, especialmente depois do Brexit, sentem que podem desempenhar esse papel com segurança de fora da Europa, enquanto empurram a Europa e os Estados Unidos em direção a um confronto militarizado com a Rússia. Mas a questão, Nima, é que isso pode ruir. Isso pode ruir de algumas maneiras. O que mantém toda essa ilusão de leste versus oeste unida está muito fraca agora, muito fraca. E as pessoas estão começando a enxergar através da fachada com a qual tiveram que conviver por décadas em relação ao que os Estados Unidos, essa é a outra questão. Os Estados Unidos têm esse argumento. E ele é muito popular entre os conservadores, os J.D. Vances do mundo, e entre pessoas que francamente eram analfabetas em geopolítica antes de assumirem cargos públicos. Eles não sabiam nada sobre nada. E agora estão dizendo que a Europa tem nos explorado, que a Europa tem nos explorado. Você já ouviu esse argumento. Na verdade, é o contrário. O arranjo pós-Segunda Guerra Mundial entre a Europa e os Estados Unidos sempre foi em benefício dos Estados Unidos. Ele trouxe certa estabilidade e permitiu o desenvolvimento de alguns mercados, a Alemanha sendo um bom exemplo disso. Mas o lado negativo para a Alemanha foi que sua economia e sua política externa nunca não são realmente, são bifurcadas. Basicamente, são bifurcadas. It's bifurcated, basically. That's different. Então isso é diferente. E os alemães nunca tiveram um grande império colonial historicamente, não como os britânicos e os franceses.
Portanto, se você observar as habilidades diplomáticas e de política externa dos britânicos e dos franceses, elas são muito mais avançadas e desenvolvidas do que as da Alemanha. A Alemanha sofreu um grande golpe após a Segunda Guerra Mundial e basicamente teve todas as suas instituições estatais desmanteladas e reconstruídas. Depois disso, a Alemanha passou a se concentrar apenas em sua economia. Mas agora é possível perceber foi o fato de que o mercado de eurodólares, que hoje é maior do que o mercado de petrodólares em termos reais no Oriente Médio, em relação ao que é comprado, vendido e mantido em reservas de dólares no mercado europeu. Manter o valor do dólar como moeda de reserva mundial permite que os Estados Unidos gastem em déficit e mantenham um orçamento militar de 1,5 trilhão de dólares, impondo essa conformidade globalmente por meio do poder militar. Tudo isso se baseia nessas zonas do dólar ao redor do mundo, sendo a Europa provavelmente a maior e mais significativa. O que aconteceu como resultado é que a Groenlândia, Dinamarca, está retirando seus fundos de pensão. Um de seus principais fundos acabou de sacar 100 milhões de dólares, desinvestindo, desdolarizando. Agora, esse é um valor pequeno, mas faz parte de uma tendência. Então, se começarmos a ver pessoas indo em direção a saídas na Europa, em termos de investimentos em dólar, como fundos de pensão e grandes instituições, e depois começarem a se desfazer da dívida dos Estados Unidos, teremos uma tendência importante. Porque, se a Europa começar a fazer isso, acredito que o Sul Global também se sentirá seguro para fazer mais do mesmo. E esse consenso que existe no Ocidente, a chamada ordem internacional baseada em regras, é sustentado, em última instância, pela cooperação e pela confiança entre essas potências de primeiro nível do G7. E Trump está destruindo isso. Ao fazer isso, ele está destruindo o poder econômico dos Estados Unidos. Se você reduz o poder econômico, também reduz a riqueza. Da mesma forma, reduz o poder e a influência política. A influência política e geopolítica vem da influência econômica. Eles conseguiram impor esse tipo de punição a países como o Irã e mirar em nações como a Síria e a Venezuela. Eles não vão travar o mesmo tipo de guerra econômica contra a Europa, embora já tenham dado alguns tiros de advertência, tarifas contra países europeus, porque eles não estão concordando com o plano de Trump de adquirir a Groenlândia. Então ele provocou uma guerra comercial com a Europa, no momento em que a Europa já está fazendo sacrifícios pelos Estados Unidos, comprando seu GNL a preços exorbitantes, depois que muito provavelmente os Estados explodiram o gasoduto Nord Stream. Foi uma operação liderada pelos Estados Unidos, e provavelmente houve outros países da OTAN envolvidos. Mas a Europa teve de fazer grandes sacrifícios por aquilo que é, na verdade, uma agenda geopolítica e de política externa dominada e conduzida pelos Estados Unidos. E agora há mais punições vindo dos Estados. E em algum momento haverá um ponto de ruptura, até mesmo para os europeus. Acho que agora estamos vendo onde essas linhas estão. Yeah. Patrick, I think you've mentioned how Patrick, acho que você mencionou como a Alemanha é diferente da França e do Reino Unido em termos de colonialismo e das experiências que tiveram no passado. A realidade é que quando falamos sobre a Europa, geralmente presumimos que são iguais, mas não são. São povos diferentes, nações diferentes, com ideias e histórias diferentes. Mas essa realidade não é realmente valorizada quando as pessoas falam sobre a Europa, as diferenças entre essas nações. Como você vê a unidade entre os europeus? Por exemplo, entre a Alemanha e o Reino Unido, ou entre o Reino Unido e a França? Isso vai ajudar? Existe uma verdadeira unidade? Ou veremos grandes diferenças quando se trata de enfrentar os Estados Unidos, fazer com que os Estados entendam o que a Europa está sacrificando e tem sacrificado até agora? For that to happen, Nima, first,
Para que isso aconteça, Nima, primeiro os líderes europeus precisam ser honestos e admitir a verdade diante de seus povos. E não tenho certeza se eles estão prontos para fazer isso, porque isso exigiria bastante caráter, coragem e peso intelectual. Todas essas são qualidades que a atual liderança europeia não possui, pois há um nível de mediocridade que foi promovido durante essa era unipolar na Europa. Isso resultou, provavelmente, na liderança política mais vazia, despreparada e ridiculamente medíocre de todos os tempos, surgindo novamente sob o guarda-chuva dos Estados Unidos. Mas o motivo pelo qual isso é um problema para a Europa é que, à medida que a UE avançou como um projeto político e ultrapassou a União Econômica, que fazia sentido para todos em termos de Schengen e do mercado comum, muita prosperidade surgiu disso. Porém, o problema veio com a união política da UE. But then the problem is with the EU political union. You're seeing the real extreme end of that with the Você está vendo o extremo disso agora, com a Comissão Europeia sancionando pessoas por terem opiniões políticas ou por dizerem coisas que consideram erradas, a chamada propaganda russa. Pegue Jacques Bode, por exemplo, e outros como Natalie Yum, pessoas cujos casos você conhece. Esse é o extremo do projeto político europeu, que é bastante opressivo, de natureza soviética e até fascista. Mas o problema é que, à medida que Bruxelas se harmonizou com a OTAN, os Estados-membros foram perdendo lenta e gradualmente sua política externa independente. Acho que a grande mudança aqui, e isso é interessante, foi quando a França voltou à OTAN em 2009, sob Nicolas Sarkozy. Acredito que isso foi feito em preparação para a derrubada da Líbia, operação liderada pela França. E eu não acho que a OTAN poderia ter feito isso sem os franceses, na minha opinião, ou teria tido esse nível de apoio na Europa. E também considerando os jogos militares e políticos que estavam acontecendo entre a França e a Líbia antes disso. Então foi uma grande mudança. A França tinha uma política externa independente. Ela estava fora da OTAN até 2009. E agora dá para ver que foi lançada uma petição por uma deputada francesa nesta semana, pedindo que a França se retire do comando central da OTAN. Trata-se de Clémence Guettet, uma deputada francesa, que apresentou a petição esta semana. Pode ser que isso ainda não resulte em nada significativo, mas algo assim seria impensável há apenas 6 meses, ou 1 ano, e agora está acontecendo. Então, o pensamento republicano francês, ou, você sabe, o gaullista, em termos de governança e valores republicanos franceses, está voltando à tona como resultado de os Estados Unidos se exporem como bastante belicosos e cáusticos em suas relações com seus parceiros europeus. Tudo isso tem um custo para os Estados Unidos. É que os conservadores não são pessoas muito inteligentes. Os republicanos são completamente sem noção quando se trata de relações internacionais. Eles estão em processo de desmantelar a ONU, e é isso que o chamado Conselho da Paz é, em última análise. É uma forma de contornar o direito internacional, essa coisa do Conselho da Paz em Gaza, de Trump, e também, obviamente, para encobrir o fato de que os Estados Unidos são co-beligerantes com Israel em um genocídio em andamento. Quer dizer, é inconveniente. Eles estão atacando a Corte Internacional de Justiça. Estão sancionando o TPI, estão sancionando membros da ONU, como Francesca Albanese. Estão dizendo que o direito internacional acabou, como Stephen Miller. Trata-se da vontade de poder, usando todo tipo de linguagem e conceitos de cunho fascista sobre o mundo obesiano, e essa ideia de que os Estados Unidos governarão o globo. E ao fazer isso, estão puxando o tapete debaixo dos próprios Estados Unidos, que de forma muito cuidadosa, por meio de instituições multilaterais, conseguiram dominar, controlar e administrar o mundo, ou a ordem mundial, a chamada ordem internacional baseada em regras, por meio de todas essas instituições. Quer dizer, olhe para a OMC. No momento, isso não parece um arranjo tão ruim, não é? Mas ela foi basicamente deixada desmoronar, e ninguém reagiu imediatamente às guerras tarifárias iniciais do Trump, certo?
Se você observar isso, verá que está criando caos, incerteza nos mercados, está gerando estagflação para vários países que estão do lado errado dessas guerras tarifárias. Então, de repente, a OMC começa a parecer um grande bastião de estabilidade. E aí as pessoas dizem, é por isso que criamos essa instituição em primeiro lugar. Houve uma prosperidade global sem precedentes, como resultado da harmonização do comércio e das relações durante os últimos 30 ou 40 anos. E Trump está tentando desfazer isso, desmantelar tudo em um período de 12 meses. E você pode ver os resultados. Os mercados vão reagir. Os mercados vão reagir. Você pode dizer o que quiser na política, pode usar todos os clichês que quiser. Veja o Brexit. O Brexit foi totalmente sobre esse tipo de retomada revanchista da glória do antigo império, e a economia britânica afundou depois do Brexit. Literalmente, a Libra parecia como se George Soros a tivesse atacado por anos a fio. Quero dizer, esse é o tipo de coisa que acontece com países do terceiro mundo. Ver sua moeda cair 10% da noite para o dia e o setor de pequenas e médias empresas ser dizimado de uma hora para outra. E enquanto isso, tudo o que resta às pessoas é erguer a bandeira do Reino Unido ou a cruz de São Jorge. Porque é isso que resta, boomers hasteando essas bandeiras. É a mesma coisa na Europa. Eles estão levantando uma velha bandeira de hegemonia e domínio europeus dos últimos 1000 anos. O problema é que metade do mundo já superou isso. E essa é a diferença. A Europa está em uma posição privilegiada agora, Nima, para resolver todos os seus problemas com os Estados Unidos, se quiser. Eles só precisam olhar para o leste, apenas olhar para o leste. Rússia, soluções. China, soluções. E poderiam realmente dizer a Trump e a América para se virarem nesse ponto. Seria literalmente assim. Mas eles estão tão entrelaçados em muitas dessas agendas e arranjos que, no fim das contas, têm sido contraproducentes para a Europa. Então vai levar muito tempo, eu acho, para eles desfazerem tudo, se houver vontade política para realmente desfazer. Isso inclui todas as manipulações e enganos na política externa e a relação com Israel. Tudo isso está interligado. É uma agenda liderada pelos Estados Unidos. E os europeus, se forem espertos o suficiente para não brigarem entre si, como tradicionalmente fazem, poderiam encontrar uma saída para isso e prosperar, mesmo não sendo uma potência industrial. Mas, sinceramente, o que aconteceu na Alemanha, na minha opinião, é realmente devastador para a Europa. E não acho que eles vão se recuperar tão cedo. Eles realmente, quero dizer, atiraram nos próprios pés. E acho que a liderança que permitiu que isso acontecesse precisa ser responsabilizada em um nível sério. É necessária uma correção política na Europa. Agora, temo que se isso significar uma guinada acentuada à direita, poderemos ter mais problemas. Se olharmos para as guinadas à direita na história da Europa, todo o lixo e a toxicidade que vem junto com isso, racismo, anti-imigração, etnonacionalismo, se for isso que acompanhar essa guinada à direita na Europa, então isso será extremamente problemático. E é por isso que vemos pessoas como Elon Musk e outros bilionários financiando e fomentando a divisão racial na Europa. Isso beneficia os Estados Unidos, porque uma Europa dividida e instável permanece vassalizada por causa dessas coisas. Os Estados Unidos manipularam a Europa antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que também durante a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos aplicaram um golpe desses sobre a Europa na Primeira Guerra Mundial. Colocaram todos em dívida, esvaziaram suas reservas de ouro, que acabaram em Fort Knox, e os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial às custas dos europeus, se matando entre si por causa de quê? Então, esses velhos padrões e hábitos sempre estiveram presentes. E agora, estamos vendo isso novamente.
É a classe capitalista, supercapitalista, financeira dos Estados Unidos, ainda querendo explorar a Europa. E os europeus sendo tão tolos e tão obcecados com suas pequenas disputas étnicas herdadas, como entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, entre o Sacro Império Romano e o Oriente Bizantino Cristão Ortodoxo. Você pode ver que essas fissuras ainda estão lá. E os Estados Unidos se tornaram tão hábeis, como os britânicos foram por tantos anos, em explorar essas diferenças. Os Estados Unidos acham que ainda podem jogar esse jogo, e ao fazer isso, manter seu império global, mas às custas dos povos que afirmam serem seus irmãos, a Europa, ou a Europa branca, ou como quer que se queira categorizar isso. Mas agora é possível ver as feridas abertas, se abrindo novamente. Então, a Europa terá que decidir se vai seguir um novo caminho construtivo ou recair em velhos hábitos. Veremos. Sabe, o que é tão trágico quando olhamos para a Europa é que cada movimento da política externa dos Estados Unidos na Ásia Ocidental atingiu a Europa com tanta força, começando pelo Iraque e pelo Afeganistão, depois a Líbia, depois a Síria, que aconteceu mais recentemente. E o maior de todos, é claro, foi a Ucrânia. É inimaginável. Ninguém teria esperado quão devastador o conflito na Ucrânia poderia ser. Não sei se o governo Biden estava coordenando isso com os europeus, mas sabemos que, quando Biden ficou ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, falando sobre sabotar o gasoduto Nord Stream, Scholz, na minha opinião, não fazia ideia na época. He had no clue, in my opinion, in those days. He was somehow maybe surprised. He didn't. Ele talvez tenha ficado surpreso. Não reagiu ao que Joe Biden disse. Mas a Alemanha estava, de certa forma, no meio de algo prestes a acontecer. Eles não sabiam a dimensão do que estava ocorrendo. E sabe, depois de 4 anos, dá para ver com o que a Alemanha está lidando. As dificuldades que enfrentam agora. E por quanto tempo eles querem continuar com esse tipo de conceito, eu não sei. Você viu aquela mensagem privada do Macron dizendo: estamos todos empenhados no caso do Irã, vamos atrás do Irã, mas vamos simplesmente ignorar o caso da Groenlândia. É a mesma estratégia fracassada por parte dos europeus. Eles não querem entender, não querem aprender com o que já aconteceu até agora. Não. Essa mensagem de texto não tenho certeza de quem a vazou, se veio dos Estados Unidos ou da França, porque francamente não sei quem sai pior na história, um lado ou o outro. É difícil dizer, mas acho que isso apenas mostra a relação entre os Estados Unidos e a Europa. Como você disse, estamos todos juntos em relação à Síria, estamos todos juntos em relação ao Irã. Temos o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bassett, declarando abertamente em seu vídeo publicado no X, bem como no Fórum Econômico Mundial, que está muito empolgado por terem colapsado a moeda e a economia iranianas, e que isso causou muito sofrimento. Ele está realmente empolgado com muito sofrimento. Então ele admitiu, de uma forma meio imprudente e desajeitada, que as sanções não têm o objetivo de mudar o comportamento dos governos. Elas servem para punir o povo. Do ponto de vista dos Estados Unidos e da Europa, elas são uma forma de punição coletiva. E ao fazer isso, existe essa ideia delirante de que isso de alguma forma mudará o comportamento do chamado regime. E esse é o problema. Há essas pessoas entrando no governo, nomeadas com o histórico de Wall Street. Elas não sabem nada sobre relações internacionais, não sabem nada sobre diplomacia. Eles chegaram, receberam as chaves desse destroyer naval superpotente que é o Tesouro dos Estados Unidos e estão decidindo atacar qualquer alvo que escolherem. E para eles isso é diplomacia. Para eles isso é diplomacia. Mas o que estão fazendo é, sem querer, deslegitimar as ferramentas de guerra econômica que na verdade vêm sendo usadas há décadas. Então, em relação aos europeus, e você sabe, aos Olaf Scholz da vida, essas são pessoas vindas de qualquer profissão ou cidadezinha da Europa, algum canto esquecido de uma província alemã, e de repente estão no palco mundial,
ao lado do presidente dos Estados Unidos. On the world stage, they're standing next to the US president. They themselves have zero gravitas, zero understanding about Eles próprios não têm nenhuma gravidade, nenhum entendimento de nada internacional, e estão realmente à mercê dos Estados Unidos, que é um ator estatal muito mais astuto e ardiloso. Todos os países europeus têm esse problema. A Europa ainda está lutando com suas questões de identidade. Eles não conseguem decidir se são uma Europa unida, se a União Europeia é um superestado, ou se a UE será um arranjo federal. E com isso, quero dizer que preserve os direitos ou a soberania dos Estados-membros individuais. É muito difícil ter isso. Quero dizer, já é difícil, como se pode ver nos Estados Unidos. I mean, it's already difficult, as you can see in the United States. Look at how Trump is attacking the state of Minnesota. Veja como Trump está atacando o estado de Minnesota ao enviar 3.000 soldados paramilitares mascarados chamados ICE para ir e aterrorizar os moradores de Minneapolis, a fim de fazer uma demonstração política de força. Assim, os estados agora se sentem impotentes. Eles não conseguem resistir ao excesso de poder federal ou ao abuso da autoridade federal, porque os direitos dos estados na América foram sendo corroídos por ordens executivas ao longo dos anos. E, portanto, chegaram a um ponto em que estão completamente imobilizados. Isso inclui a forma como a mídia está noticiando isso em nível nacional e assim por diante. A Europa tem o mesmo problema, e isso sempre será um problema com a União Europeia, porque há fundamentalmente algumas dezenas de países europeus completamente diferentes, com idiomas diferentes, na maioria dos casos, histórias diferentes, contextos culturais diferentes, e eles vão hard se encaixar nesse molde da OTAN, diz isso. A mold, if you will. And Brussels doesn't really have a mold. It's trying to impose. E Bruxelas realmente não tem um molde. Está tentando impor algum tipo de estrutura sobre esses estados individuais, tirando deles a capacidade de tomar decisões em política externa, comércio e economia. Porque veja, quem decidiu que a Europa seria dependente da energia dos Estados-membros? Quero dizer, isso não foi votado, mas as pessoas estão pagando por isso. Estão pagando economicamente, socialmente e hipotecaram o futuro das crianças europeias. O futuro da vida adulta delas foi comprometido por essa espécie de geração boomer envelhecida, obcecada em acumular e proteger sua própria riqueza pessoal, suas economias, certo? Eles condenaram as gerações futuras a uma pobreza maior, menos independência e menos liberdade de expressão. Eles estão basicamente entregando tudo a uma tecnocracia. E isso não está passando por nenhum tipo de processo democrático. Talvez seja uma tomada corporativa dos Estados Unidos, em termos de Big Tech e dados. Quero dizer, quem está comandando toda essa nova tecnocracia? São empresas americanas, em sua maioria, que fornecem o poder de nuvem e a inteligência artificial. Palantir, Amazon Web Services. Todas essas empresas sediadas nos estados estão no controle. A Europa não será dona dos próprios dados em 5 anos. E se você não é dono dos seus próprios dados, você não é soberano, porque soberania de dados é equivalente à soberania energética nos próximos 5 a 10 anos. Então esses líderes europeus estão voltando à sua pergunta original, Nima, e eu vou concluir com isso. Back to your original question, Nima, and I'll round this out. Europe has always struggled. A Europa sempre enfrentou dificuldades após a Segunda Guerra Mundial. Talvez isso tenha ocorrido por causa da Guerra Fria, talvez por causa da dominância dos Estados Unidos. Mas eles têm enfrentado dificuldades, tanto os estados individuais quanto a Europa como um todo, com seu raison d'être. Eles acharam que o haviam encontrado com o mercado comum e com o uso da OTAN como um instrumento coletivo de dissuasão, uma espécie de futuro utópico pró-democracia, no qual expandiriam, avançariam para o leste, para o sul e exigiriam que todos se conformassem aos seus valores liberais europeus. E parte disso é essa ideia. Eu acredito nisso, portanto sou um bom cidadão. Acredito que a Rússia realizou uma invasão em larga escala e sem provocação da Ucrânia, e devemos proteger Zelensky. Ao fazer isso, protegemos a Europa. E se você acredita nisso, é um bom cidadão. Eu tremulo minha bandeira da Ucrânia em frente ao meu escritório na Europa, na prefeitura da minha cidade, no meu vilarejo, na minha aldeia.
somos boas pessoas. Então, especialmente em um país como a Alemanha, eles exageram, tentando espiar sua história sórdida da Alemanha nazista e todos os seus pecados passados. Agora isso se tornou tão distorcido e tão depravado que eles estão dispostos a fazer isso até o último ucraniano. Eles querem espiar e demonstrar sua virtude de forma tão intensa que estão dispostos a pagar por seus pecados passados até o último ucraniano e, pior, até o último palestino. É aí que a Alemanha chegou em suas mentes. E isso é, eu acho, uma espécie de defeito mental coletivo em um país como a Alemanha. Isso é realmente resultado de tentar provar que vocês são boas pessoas. E ao fazer isso, estão atacando manifestantes na Alemanha, pessoas que protestam pelos palestinos para parar o genocídio de Israel. Elas estão sendo espancadas nas ruas da Alemanha. E isso é, novamente, a supercompensação da Alemanha. Ao fazer isso, eles se tornam os autoritários que costumavam ser. Então isso mostra, se você não tem princípios em política externa e permite que a propaganda conduza o consenso nacional, propaganda liderada pelos Estados, pela CIA, pela OTAN e por Israel, eles vão empurrá-lo para a pior posição possível, em que você se torna exatamente aquilo de que estava fugindo, historicamente. E eu acho que essa é uma boa, sim, uma boa avaliação de onde a Alemanha está. E igualmente tolo, e de forma bastante surpreendente, foi o fato de os finlandeses e os suecos permitirem que a campanha de medo e histeria nos primeiros dias do conflito na Ucrânia, em 2022, os levasse a um referendo emocional para abandonarem sua neutralidade e se tornarem agora países da linha de frente da OTAN. O que não os torna mais seguros, muito pelo contrário. E it's verheimsberdalzei. O Pseudo-Stator Gimtherhus. We need to buttress against the Russian threat. I mean, it's circular logic and it's kind of a mental... Quer dizer, é uma lógica circular. E é meio que um vírus mental, por assim dizer. Realmente impulsionado por propaganda. Estamos falando de propaganda internacional, mídia, narrativas políticas e muita diplomacia autoritária por parte dos americanos, dos britânicos e de Bruxelas. E eles estão realmente em melhor situação? Quero dizer, a Finlândia, sinceramente, vocês estão em melhor situação como um país neutro, reconhecido com status de neutralidade e boas relações com a Rússia. Relações relativamente boas. E agora olhem para isso. O atual líder da Finlândia está dizendo algo como: vamos adquirir mais F-35s. Vamos ter a maior força aérea da Europa e a Rússia não vai se meter conosco. Deixe-me te dizer, a Rússia poderia obliterar tudo o que a Finlândia tem em termos de ativos militares em provavelmente 48 horas. Acabou. Tudo o que eles construíram poderia ser destruído se fosse usado como uma arma contra a Rússia. Essa é a realidade. Os russos sabem disso. E acho que, no fundo, muitos finlandeses também sabem. Mas no nível de liderança, tudo gira em torno de impulsionar o keynesianismo militar e as políticas que o sustentam. Porque eles não têm mais nada em termos de ideias para o futuro da Europa. Quero dizer, este é um ponto historicamente baixo para a Europa, e isso pode acabar resultando na dissolução da OTAN e provavelmente na fragmentação permanente da União Europeia, como a conhecemos. Patrick, mudando um pouco de assunto para o que está acontecendo nos Estados Unidos sob o governo Trump. Depois de um ano, você mencionou o caso de Minneapolis e o que está acontecendo com o governo Trump, tentando forçar as pessoas a se comportarem da maneira que ele quer. Qual é o seu entendimento sobre a política de Donald Trump na Ásia Ocidental? Estávamos à beira de uma nova guerra. Ainda estamos à beira de uma nova guerra aqui no Irã. Eles estão se preparando. Vê-se muitas armas sendo movimentadas pelo país, o exército se preparando para tudo. E sabe, com quem quer que você converse, autoridades iranianas, a maioria diz que está preparada, que está se preparando ainda mais para lutar contra os Estados Unidos. Mas afinal, o que o governo Trump, ou o próprio Donald Trump, quer com uma nova guerra contra o Irã?
Acho que não se trata tanto do que Trump quer, mas sim do que Israel quer. Donald Trump, bem, os Estados Unidos como um todo, não têm, no que diz respeito ao Oriente Médio, uma política externa independente. A Casa Branca está sob o controle de um governo estrangeiro. Não deveria haver debate sobre isso. Os Estados Unidos realmente não conseguem tomar uma decisão ou agir sem a aprovação de Bibi Netanyahu, do gabinete do primeiro-ministro de Israel, que então se manifesta por meio do lobby israelense e da classe bilionária nos Estados Unidos. E eles controlam o presidente. E ele se colocou à venda para essas pessoas, e a partir desse momento, basicamente não tem mais independência. Então eles o capturaram e também capturaram sua família. Há muito pouco que Donald Trump possa fazer de forma independente. Em relação ao Irã, a única coisa que pode acontecer é se houver um lampejo de lógica ou bom senso passando pela cabeça de Trump e de sua administração. Isso só vai ser realmente influenciado por considerações estratégicas. Por exemplo, é o momento certo para atacar o Irã. Devemos esperar? Devemos agir agora? Devemos usar armas nucleares ou apenas convencionais? Essas são as únicas coisas que podem atrasar isso. Agora, atrasar não é algo ruim, Nima. Atrasar ainda é algo positivo para, eu acho, todo mundo no mundo, porque quando você atrasa uma agenda, isso significa que precisa recalibrá-la. As coisas mudam nesse meio tempo, daqui para frente. E as realidades políticas também podem mudar nos Estados Unidos, assim como podem mudar em Israel. Portanto, Israel e os Estados Unidos não estão imunes às realidades políticas internas. Assim como a pressão que exercem sobre o Irã cria tensões dentro da sociedade iraniana e de sua economia política. O mesmo vale para o efeito boomerang das ações dos Estados Unidos e de Israel. Mas em relação aos Estados Unidos, acho que isso já foi decidido. Eles já têm vários cenários acordados para travar uma guerra contra o Irã. Mas muitos desses cenários são problemáticos, porque historicamente os Estados Unidos, inclusive sob Trump, têm sido muito cautelosos em não atacar Israel ou atingir com força qualquer um que possa revidar. Agora, há muito poucos países que se enquadram nessa categoria. Eu diria que a Rússia é um exemplo óbvio. É preciso ter muito cuidado. Eles realizaram todos esses ataques encobertos, muito enganosos, muito sujos e traiçoeiros, o que os Estados Unidos e os britânicos fizeram por meio do regime fantoche ucraniano, ataques com drones tentando matar o presidente Putin. Quer dizer, o custo disso pode acabar chegando em algum momento. Essa conta pode chegar para os Estados Unidos e para os países europeus por se envolverem nesse tipo de ataque terrorista sujo, tentativas de assassinato e coisas do tipo contra uma grande potência nuclear. É estupidez deles fazerem isso. Mas enfim, veremos. Quanto ao Irã, os Estados Unidos precisam avaliar bem, porque o Irã, assim como a Rússia ou a Coreia do Norte, é um dos poucos países que tem potencial para revidar. E os Estados Unidos não gostam de bombardear ou atacar com força quem pode revidar, porque não conseguem lidar com isso. Os Estados Unidos, apesar de todo o seu poder, têm um público tão sensível, tão vulnerável e tão inseguro em relação ao seu patriotismo, que se alguns soldados americanos aparecem mortos na TV, o país literalmente entra em colapso. Mas o país não tem problema nenhum em vaporizar 100 mil pessoas em algum país estrangeiro. Isso não afeta emocionalmente os americanos, eles simplesmente são imunes. Mas se perderem até mesmo se perderem alguns soldados, isso se torna uma crise política. Ver um helicóptero Black Hawk cair na Somália foi um evento extremamente traumático. Nos Estados Unidos, Black Hawk Down, esse cenário literalmente causa pesadelos nos americanos, porque rompe a ilusão de invencibilidade com a qual os americanos são criados, por meio da escola e da propaganda desde o nascimento, para acreditar que os Estados Unidos são esse poder invencível. E é invencível, mas não se pode, em comparação com outros países, relativamente, pode parecer invencível.
Mas só é possível sustentar essa ideia na cabeça ao mesmo tempo que a ideia de que os Estados Unidos são uma força do bem no mundo, entende? De que serve a invencibilidade no mito nacional se ela não coincide com algum senso de bondade no mundo? Tipo, os Estados Unidos são a cidade brilhante sobre a colina, como disse George W. Bush, 1000 pontos de luz. Você precisa disso também. Esse é o outro lado do mito. A administração Trump não acredita nesse lado. Eles acham que você pode simplesmente ser uma força, mas não precisa ser uma força do bem. Basta ser uma força, entende? E isso, nas relações internacionais e na história mundial, é o beijo da morte para qualquer império. Então, desse ponto de vista, não sei o que Trump vai fazer com o Irã e a Ásia Ocidental. Acho que eles poderiam continuar jogando essa carta por vários anos. Provavelmente poderiam realizar ataques periódicos à infraestrutura e tentativas de decapitação da liderança contra o Irã. Não há dúvida de que isso está sendo considerado neste momento. Isso pode acontecer em dias ou semanas, como você sabe. Mas seria uma série de ataques ao longo de anos, 1 ano, talvez 2, talvez 3. Como vimos na Síria, Nima, eles não vão desistir depois de 15 anos, porque Israel ditou a política dos Estados Unidos em relação à Síria, entende? E, aliás, eles não teriam conseguido provocar o colapso da Síria sem repetidos ataques aéreos israelenses ao longo de mais de uma década, milhares de missões aéreas. Israel, então, para quem não está familiarizado com o conflito sírio, a Al-Qaeda e o ISIS não tinham força aérea. Israel foi, de fato, a força aérea da Al-Qaeda e do ISIS na Síria durante aquele período. Eles atingiam alvos como se o ISIS e a Al-Qaeda tivessem sua própria força aérea. Eles coordenavam entre si. Eles atingiram alvos, desativaram aeroportos, e isso realmente ajudou a reforçar as sanções também. Obviamente, ao não permitir a passagem de mercadorias, controlando fronteiras. O ISIS controlava a fronteira entre o Iraque e a Síria, explodindo os aeroportos de Alepo e Damasco, nunca permitindo que voltassem a operar, bloqueando rotas comerciais e, em seguida, aplicando sanções entre os Estados e a Huawei. Então, tudo isso foi um esforço coordenado. Eles estão tentando fazer o mesmo com o Irã. É esse esforço coordenado de pressão máxima que inclui não apenas sanções, mas também aplicação física. O problema com o Irã é que eles não têm o mesmo nível de controle sobre suas fronteiras, e, obviamente, o Irã também terá dificuldades para garantir a segurança delas. Dessa forma, as facções dos Estados Unidos e do Kurdistão iraquiano podem usá-lo como base de operações para atacar o Irã, assim como o Azerbaijão. Dito isso, não se trata da Síria. A Síria está muito contida. Eles conseguiram sufocá-la, asfixiar a Síria, realmente punir o povo, criar fome, roubar seu petróleo, roubar sua produção agrícola, cortar sua energia e eletricidade. Eles conseguiram fazer isso com a Síria. Não podem fazer isso com o Irã. Portanto, essa não será uma tarefa fácil. O Irã não é Gaza. E acho que isso começa a pesar na mente dos planejadores de guerra nos Estados Unidos, que, na minha opinião, têm estado bastante eufóricos com esse tipo de onda de dopamina ao assistir à carnificina em Gaza, o que tem empolgado muitas pessoas na América. E não digo isso levianamente. Digo isso com grande horror e grande reserva. O número de republicanos e sionistas cristãos que têm demonstrado empolgação e euforia visíveis com o massacre em Gaza é perturbador em nível humano. Eles também estão muito animados com os massacres na Síria. Eles adoram a violência sectária, porque, acredito, desenvolveram um ódio inerente aos árabes. Grande parte disso vem da propaganda impulsionada por Israel e da propaganda pós-11 de setembro. Existe um ódio profundo e visceral aos árabes dentro da máquina política e midiática dos Estados Unidos. E eles estão tentando cultivar esse mesmo ódio em relação aos iranianos também. Mas eles estão tendo dificuldade em fazer o mesmo sistema de propaganda funcionar. O Irã tem confundido o Ocidente em tantos momentos diferentes
e o surpreendido. É um sistema muito mais resiliente. Agora está sendo reconhecido, até mesmo por falcões ocidentais, que o governo iraniano, o governo revolucionário, a sociedade da República Islâmica, é muito mais resiliente do que eles imaginavam. Mas nós temos dito isso há anos. Poderíamos ter upado de muito esforço ou envolvimento. Então, até onde eles irão? Israel tem dito ao público americano que o Irã é como a Síria. Been telling the American public that Iran is like Syria, it just needs a little push, it's going to collapse. Só precisa de um pequeno empurrão. Vai desmoronar. Só um pequeno empurrão. E eles realizaram operações incríveis para desestabilizar o Irã, mas não tiveram sucesso. O que aconteceu, em vez disso, foi fortalecer cada vez mais a solidariedade dentro da sociedade iraniana. E esse é o efeito oposto. Então, essa ideia de promover uma mudança de regime, eles estão indo na direção errada, porque os americanos, e essa é a última coisa que vou dizer, Nima, os americanos gostam de recorrer a modelos prontos. Eles têm esses modelos históricos. Nós levamos a União Soviética à falência em uma corrida armamentista e vencemos a Guerra Fria. Eles adoram essa história. E geopoliticamente querem transferir isso para sanções contra a Rússia depois que a guerra na Ucrânia começou. Eles estavam fazendo discursos grandiosos no Congresso, senadores, todo mundo na mídia. Nós vamos levar os russos à falência e vamos realmente, mas realmente fazê-los pagar. E Putin vai cair. Vladimir Putin está se escondendo. Dizem que ele tem câncer, que tem isso, que tem aquilo. Eles realmente acreditaram que poderiam usar o mesmo modelo mais uma vez. E com todos esses eventos históricos, acreditam que as forças aliadas quebraram a espinha dorsal da máquina de guerra nazista, o que é totalmente falso. Você sabe, foi o Exército Vermelho que fez isso. O Exército Vermelho já estava praticamente em Berlim quando o dia D aconteceu. Então acabou. Mas, na mente americana, europeia e britânica, o público e os políticos influenciados pela propaganda acreditam que as forças aliadas deram o golpe mortal nos nazistas, o que não é verdade. Mas isso influencia o pensamento geopolítico atual deles. Eles ignoram a Frente Oriental historicamente. E olha o que está acontecendo agora na Frente Oriental, exatamente nos mesmos locais onde o Exército Vermelho quebrou a espinha dorsal da Wehrmacht. Os mesmos campos de batalha. A história está se repetindo, só que esta é uma história que a maioria das pessoas no Ocidente não tem permissão para ver, nem para discutir, e que nunca chega ao centro da conversa. Acho que eles são realmente vítimas de arrogância histórica, esse tipo tradicional de arrogância, porque estão tão imersos em sua própria propaganda no Ocidente. E acredito que isso é uma enorme desvantagem, uma grande deficiência política para a Europa, os Estados Unidos e os países membros da OTAN. É por isso que a política deles é disfuncional, porque está desmoronando e porque continuam ficando para trás. Os erros deles estão se acumulando, e eles estão tendo que redobrar a aposta com posições e medidas mais extremas para sustentar o que é, na prática, uma visão fundamentalmente falha sobre seu lugar na história, seu papel no momento presente e o que realmente está acontecendo. Eles também estão desconsiderando e rejeitando a soberania russa e iraniana, ou a inovação e as capacidades do Irã e da Rússia. Ignoraram completamente tudo isso porque, mais uma vez, as pessoas no Ocidente são fortemente influenciadas por propaganda voltada à autoglorificação, acreditando serem os hegemons culturais e civilizacionais, e isso orienta seu modo de pensar. Infelizmente, isso está moldando a política externa e a política econômica, e acredito que é um enorme erro por parte do Ocidente não reconhecer as realidades do mundo contemporâneo em transformação. Patrick, antes de encerrarmos esta sessão, eu gostaria de saber sua opinião sobre a missão que o governo Biden iniciou ao empurrar a Rússia em direção à China. Parece que essa missão continua, com o mesmo tipo de pressão que veio do governo Trump em relação ao Irã.
Dá a impressão de que eles não têm ideia do que estão fazendo, porque quando Trump era candidato, e mesmo quando era presidente, um dos principais pontos que ele levantava em todas as entrevistas era sobre a Rússia e a China. Por que eles precisam ser nossos inimigos? Ainda assim, ele acabou fazendo a mesma coisa. Ele está pressionando o Irã, convencendo o país de que existe apenas um caminho para a prosperidade, para um futuro melhor e mais desenvolvido. E esse caminho leva para o leste, não para o oeste. Não há possibilidade de encontrar uma solução com os Estados Unidos. No, there's not. You know, Nima, you've seen the Não, US não há. commentators of the last couple of Sabe, weeks. Nima, você viu os comentaristas dos Estados Unidos nas últimas semanas em redes como a Fox e a CNN. Há essas pessoas, Lindsey Graham e outros, dizendo: queremos colocar um regime lá que seja pró-americano, que compartilhe nossos valores e que acabe com o pesadelo dos mulás no Irã. Esse é o tipo de pensamento deles. Eles acreditam que podem reamericanizar o país. E tem os representantes de Reza Pahlavi espalhados pela mídia dizendo: o porninenista torharan port Pahlavi, Pahlavi de na volta. Isso não fetichizão, store. They're fetishizing history, and it's a fetish that's based on a kind of just. E é um fetiche baseado em uma espécie de desrespeito geral por qualquer outra civilização que tenha existido antes ou fora da esfera ocidental. E novamente, isso remete àquele erro fundamental. Mas é mais profundo do que isso. Geopoliticamente, eles não conseguem. Bem, os Estados Unidos e os países ocidentais, a era colonial acabou. Acabou, mas na mente deles não. Na mente deles não. É um princípio muito simples, Nima. As civilizações estão ou construindo ou destruindo, desestabilizando. No fim da hegemonia civilizacional europeia, agora norte-americana, originalmente europeia dos últimos 1000 anos, ela foi definida pelo colonialismo. Was defined by colonialism, and the colonial powers did build, but they build. E as potências coloniais realmente construíram, mas construíram dentro de um modelo extrativista que direcionava toda a riqueza, prosperidade e inovação para a Europa, para se concentrar no Ocidente. E agora elas ainda vivem e se beneficiam desse poder no século XXI, mesmo tendo perdido grande parte de suas possessões coloniais e da capacidade de explorar e extrair. Ainda o fazem, corporativamente, e acredito, por meio dos bancos centrais e do dólar como moeda de reserva mundial, mas em uma escala muito menor do que antes. O problema é que elas não conseguem construir. O sistema que criaram, colonial e neocolonial, é o oposto da capacidade de construir qualquer coisa. It's antithesis of being able to build anything. Who's building? China's building. China's building. Quem está construindo? A China está construindo. A China está se desenvolvendo. O modelo de expansão econômica da China é baseado em parceria e benefício mútuo. E nós não queremos admitir isso no Ocidente, porque isso contrasta com o nosso modelo, que é exploratório. Então, o que resta para os Estados Unidos? Eles não podem construir nada no Irã, não vão construir nada na Venezuela. Esses são ambientes hostis à forma como os Estados Unidos e seus aliados querem fazer negócios pelo mundo. Portanto, resta-lhes apenas uma opção agora: a falta de imaginação no Ocidente. E entre os planejadores ocidentais significa que eles só conseguem causar perturbação, destruição e sabotagem. Então, o principal objetivo deles é causar perturbação, destruir e sabotar a iniciativa do Cinturão e Rota, porque a vem como um jogo de soma zero, como se isso beneficiasse apenas a China, quando na verdade beneficia o Cazaquistão, o Azerbaijão, o Iraque, o Irã. Toda a região se beneficia disso. Mas como não a controlam, sentem que a única coisa que resta à mentalidade ocidental é destruir, sabotar, explodir as coisas. E eles são muito bons nisso. Os Estados Unidos e os britânicos são muito bons em sabotar coisas, explodir refinarias, explodir infraestrutura. É só isso que fazem agora. Eles não têm mais apetite político para colocar tropas em solo, pelo menos depois do Iraque. Vamos ver. Talvez redescubram esse apetite sob Trump. Vamos ver. We'll see, and it'll end in disaster as it did before, but E isso terminará em desastre, como aconteceu antes. Então tudo o que resta é destruir, perturbar, e se não for para roubar diretamente, então ameaçar, intimidar, roubar,
perturbar, sabotar. Portanto, se essa é a vanguarda ocidental, se isso é o que se pretende ser a vanguarda da civilização global, então eu diria com muita clareza que a civilização ocidental está em declínio, está em uma espiral de morte, porque a civilização se baseia em uma visão de futuro, em imaginação. E se a visão deles é destruir, sabotar, perturbar e matar ou subjugar, caso contrário seremos obliterados, se essa é a vanguarda agora, e é da civilização ocidental, da ordem mundial ocidental liderada pelos Estados Unidos, então eu diria que eles estão em rápido declínio. Politicamente sim, e economicamente isso virá logo em seguida. Politically so, and then economically will follow soon behind that. And no one's going to shed a tear. E ninguém vai derramar uma lágrima se os Estados Unidos entrarem em colapso econômico. Ninguém no mundo vai chorar pelos Estados. E essa é a triste verdade. Agora, se surgisse uma liderança na América que fosse inteligente, ponderada e tivesse os interesses da humanidade no coração, em vez de seus próprios interesses corporativos ou de Wall Street, então poderíamos ver uma mudança, uma transição que talvez fosse benéfica para todos. Mas isso exigiria pensadores revolucionários e poderosos, verdadeira habilidade política e uma visão de mundo mais centrada no ser humano do que a dos estados atuais, que agora querem impor uma espécie de ordem mundial corporativa. E é claramente isso que Donald Trump é a última coisa que vou dizer, Nima, que os apoiadores de Trump e todo o movimento MAGA, uma das principais coisas que usaram para atrair eleitores foi dizer que Donald Trump estava lutando contra os globalistas. Alex Jones e todos esses grandes nomes, os globalistas. Trump está derrubando os globalistas. Os globalistas, os woke, eles usam a questão do woke como uma espécie de grito de guerra. Mas a realidade é que Trump é o globalista. Veja quem está por trás de Trump. Peter Thiel, Jeff Bezos, Palantir, Mark Zuckerberg, a tecnocracia, Elon Musk, todos tecnocratas, todos monopolistas corporativos, todos oligarcas que querem tirar os direitos individuais e criar um estado global de vigilância. Israel é absolutamente globalista. Então Trump, controlado por Israel, sem independência, comandado por bilionários e trilionários oligarcas, Trump é o globalista. Trump está acelerando a agenda globalista. Tudo que você vê em Davos, eles podem estar dizendo coisas ruins sobre Trump, porque não gostam da questão da Groenlândia. Mas as pessoas que financiam Davos, os Black Rocks do mundo, estão todas por trás desse Trump. Seja o que for que Trump esteja fazendo, você os verá logo atrás dele. Então Trump é o globalista, ele é o catalisador de uma tomada de poder corporativa global do planeta. E não estou exagerando aqui. Estamos atingindo níveis de disparidade econômica e desigualdade de riqueza que vão muito além de qualquer coisa da Idade Média, em termos de concentração de riqueza e da distância entre os ultra-ricos e os pobres. E Donald Trump é o rosto dessa contra-revolução. Esta é uma contra-revolução globalista contra o período do iluminismo e contra quaisquer avanços democráticos ou republicanos que as pessoas conquistaram nos últimos 500 anos. É isso que você está testemunhando agora. E Trump é o homem para acelerar isso. Então, nosso país vai acordar, se opor a isso, perceber o que está acontecendo e recuperar sua soberania e independência diante dessa situação. E não ver o Irã como alguém a ser espancado em uma espécie de surra coletiva pela comunidade internacional, mas como alguém a ser apoiado, protegido e respeitado. Isso vale para todos esses países da Ásia Ocidental e da Ásia. E vai ser preciso, acredito, que alguns países europeus se desvinculem disso. Então veremos o quanto Trump e sua administração vão pressionar em algumas dessas questões. Isso pode criar um efeito em cadeia que talvez enfraqueça outras áreas de atuação dos Estados, como o Irã. Veremos, mas isso será interessante. Sim, com certeza. Muito obrigado, Patrick, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Ótimo ver você. E mande um alô para todos os nossos excelentes colegas da mídia aí no seu maravilhoso país. Claro, obrigado. Tudo bem.